Petróglifos de Puxaro, a cidade perdida de Paititi. No ano em que o Peru comemora o centenário do descobrimento arqueológico de Machu Picchu, investigações recentes aguçam ainda mais a curiosidade em torno da civilização Inca. Pouco a pouco, volta a ganhar força a tese de que parte da rica herança do único Império das Américas foi levada a um rincão remoto chamado Paititi, onde permanece até hoje. Há muita controvérsia acerca do assunto, mas historiadores e geógrafos garantem estar perto de desvendar o mistério. A verdade é que há séculos muitos tentaram e falharam. Segundo alguns desses pesquisadores, o Vale de Laco, porta de entrada para a Amazônia peruana, guarda cidades ancestrais complexas unidas por caminhos incas, assim como há no Vale Sagrado, nos arredores de Cusco, uma região que vem sendo explorada já há algum tempo, situada na área do Santuário Natural de Megantone, onde acredita-se existirem segredos que breve serão desvendados e anunciados ao mundo. Pelo menos, essa é a esperança de alguns pesquisadores, mesmo que a realidade não seja tão promissora assim. Alguns estão convictos de que o Eldorado Inca, cujas referências aparecem no texto do jesuíta André Lopes, escrito no século XVII, deixará de ser lenda para se tornar realidade. O antigo mapa, guardado no Museu de Cusco, registra Coração de Coração, terra índia do Paititi, cujas gênesis se chamam índios. Todos os reinos limitam-se com ele, mas ele não limita-se com nenhum. A verdade é que, há muitos anos, vêm sendo encontrados indícios arqueológicos que sinalizam a existência do Eldorado Inca, algo que tem o aval de pesquisadores importantes, como o especialista em cultura indígena Felipe Varela, que há mais de 15 anos percorre o Carrapanã, que é uma extensa rede de caminhos incas composta por mais de 23 mil quilômetros. Ele também deu suporte a uma série de TV produzida para o The History Channel, onde se conta a história inca em 4 episódios de 1 hora cada, e um deles foi dedicado exclusivamente a Paititi, lhe dando a oportunidade de sobrevoar a região onde as buscas acontecem. No decorrer dos séculos, apareceram inúmeras evidências que fortalecem ainda mais a história do Eldorado Inca, apontando que os contos de Paititi não seriam apenas lenda, mas de fato verdade. Varela afirma que compreendeu que na Amazônia existe mais do que apenas ouro e prata, mas também riquezas culturais e naturais, as quais poderiam mudar completamente a história do homem moderno, pois as plantas medicinais, os animais e toda a matéria-prima ali encontrados ainda são completamente desconhecidos para a ciência. Para o pesquisador peruano, seus ancestrais souberam interpretar tais riquezas e, de quebra, ainda teriam escondido literalmente o ouro dos espanhóis. Ele diz ainda que os incas eram muito astutos e podem ter inventado o Eldorado para ludibriar os obcecados exploradores europeus. O pesquisador também afirma que a lendária cidade perdida de Paititi muito provavelmente estaria localizada no oeste dos Andes, escondida em algum lugar remoto das florestas tropicais do sudoeste do Peru, norte da Bolívia e sudoeste do Brasil, o que, se for o caso, explicaria a enorme quantidade de antigas trilhas ditas incas em território brasileiro. No Peru, a lenda de Paititi gira em torno da história do herói cultural Lancari, que depois de fundar Quero e Cusco, recuou para a selva de Panchacola para viver o resto de seus dias na cidade refúgio de Paititi. Outra variante da lenda diz que Paititi era um refúgio inca na zona fronteiriça entre Bolívia e Brasil. Segundo algumas lendas locais, Paititi, ou Eldorado Inca, teria como capital uma cidade chamada Manoa, também conhecida como a Cidade dos Telhados Resplandecentes, muito provavelmente por terem sido construídos com metais e pedras preciosas. Uma antiga história repassada pelos índios aos conquistadores espanhóis diz que Paititi era um reino encantado, perdido em meio às selvas, outrora habitada por uma estranha raça de seres adoradores do sol, cujo nome era Hermapanomas. Este povo seria então desprovidos de pescoços e com seus rostos situados à altura de seus peitos, tendo seus templos e palácios ornamentados do mais puro ouro e pedras preciosas. As lendas também falam que o chefe supremo desta civilização seria um homem conhecido como Eldorado, dotado de aparência resplandecente, cujas vestes e até mesmo o próprio corpo seriam cobertos por ouro, ornados ainda pelas mais belas e valiosas joias. Essa lenda foi registrada pelo historiador Fernandes de Oviedo em 1535.
Em 2001, um arqueólogo italiano chamado Mario Polea descobriu nos arquivos dos jesuítas em Roma um relatório que pertencia a um padre por nome André Lopes, onde ele extensamente falava sobre a misteriosa cidade de Paititi, um reino perdido situado nos lados inexplorados das florestas peruanas, na região abrangida pelas densas e hostis selvas amazônicas. Segundo o antigo registro, os missionários jesuítas daquele tempo, liderados pelo padre André Lopes, teriam encontrado Paititi, que descreveram como sendo uma cidade adornada de ouro, prata e pedras preciosas. Depois de terem encontrado, pediram permissão ao Papa para evangelizar seus habitantes, o que foi de pronto negado e abafado pela Igreja Católica, que por sua vez escondeu também sua localização, de modo a evitar uma corrida de ouro e uma possível histeria em massa no local. O fato é que o segredo da localização da misteriosa cidade perdida de Paititi tem se mantido escondido por centenas de anos, e o desejo de desvendar este mistério vem impulsionando diversos exploradores ao longo do tempo. Em sua busca, esses incontáveis exploradores se aventuraram e desapareceram nas densas selvas peruanas, os fazendo protagonistas dos mais variados contos da América do Sul que conhecemos hoje. Agora, mais do que nunca, cientistas de diversos países se esforçam para tentar descobrir pistas que levem à cidade dos incontáveis tesouros incas. As explorações atuais se tornaram uma combinação de expedições tradicionais e pesquisas através de registros antigos, somada à moderna tecnologia GIS, Geographic Information System, ou Sistema de Informação Geográfica. Com isso, pesquisadores modernos vêm tentando solucionar o grande mistério da cidade perdida de Paititi, a qual os contos dizem ser um lugar com inúmeros e imensuráveis tesouros. Paititi é considerada por muitos historiadores tradicionais como tendo sido o último refúgio dos Incas. Após longas pesquisas, cientistas passaram a acreditar que a lendária cidade pode ter sido o lar dos índios Chachapoyas, uma tribo que era composta por guerreiros e habilidosos construtores, todos liderados pelos povos incas na região norte, onde hoje se encontra a cidade de Cusco. Pesquisas historiográficas apontam que no ano de 1532, até a chegada dos espanhóis à América do Sul, existia no local um império inca chamado Tavatsuyu, ou Quatro Cantos, no idioma quechua, a língua ancestral dos incas, sendo essa organização social a mais potente do continente naquele tempo. Este império inca tinha como capital a cidade de Cusco, que controlava uma vasta área que cobria partes do Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Chile e Argentina. A civilização inca foi muito desenvolvida e, embora seus sistemas urbanos tenham sido à frente de seu tempo, não usavam cavalos, armaduras ou armas de fogo para a guerra, algo que teve muito a ver com sua região íngreme e fria, sendo totalmente desfavorável para o uso desses animais. Esta civilização usava como armamento arcos e flechas, da mesma forma como as demais tribos ameríndias. Com a chegada dos exploradores espanhóis, munidos de armas de fogo, armaduras, espadas e canhões, os incas se viram totalmente ameaçados e impotentes ante a tamanha vantagem estrangeira. Francisco Pizarro, o brutal conquistador, foi um dos muitos líderes espanhóis que usaram de grande matança e destruição na conquista da civilização inca. Uma prova disso foi que Pizarro foi capaz de capturar o imperador inca Atahualpa e forçar seus guerreiros a recuar, apenas com 200 soldados. O remanescente dos guerreiros incas, no entanto, escaparam para Vilcabamba, um lugar situado nas planícies cobertas da selva a noroeste de Cusco. Depois de algumas décadas, porém, o pequeno distrito caiu e o último governador inca, Tupac Amaru, foi capturado e executado pelos espanhóis. Assim, o capítulo final da história inca chegou ao fim. Nos séculos que se seguiram, as ruínas da cidade de Vilcabamba e sua real localização caíram no esquecimento e, com o avanço cada vez maior das florestas, desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, inúmeras lendas iam sendo espalhadas através de testemunhas que começaram a aparecer, apontando assim para a existência de um lugar completamente desconhecido, o último refúgio da civilização inca. De acordo com algumas lendas, ela se localizava na região das selvas desconhecidas a nordeste de Cusco. Ao longo de centenas de anos,
muitos exploradores tentaram encontrar Paititi explorando a região com mapas e relatos antigos, porém nada foi descoberto. Além de que o lugar é dito ser totalmente hostil, cheio de animais perigosos e terrenos inacessíveis, algo que, com certeza, sempre fez a exploração a Paititi um desafio ainda mais complicado. Para alguns, porém, Paititi não seria nada além de uma utópica cidade inca perdida. Sua localização mais comumente aceita seria a leste dos Andes, escondida em densas florestas no sudeste do Peru, norte da Bolívia ou mesmo a noroeste do Brasil. Já no Peru, a história de Paititi gira em torno do personagem Incari, considerado pelos peruanos como um herói, que depois de ter fundado a cidade de Quero e Cusco, retirou-se para as selvas de Panchacola para viver o resto de seus dias em sua cidade-refúgio Paititi. Outras versões da lenda veem Paititi como refúgio na área fronteiriça entre Bolívia e Brasil, onde o remanescente Inca teria escapado dos espanhóis. Por conta disso, há inúmeras histórias que dizem que este remanescente acabou se fixando em terras brasileiras, o que explicaria os inúmeros achados arqueológicos incas encontrados no Brasil, como altares, poços perfurados em pedras e pequenas cidades. Em 2001, um arqueólogo italiano descobriu o relato de um missionário espanhol em arquivos jesuítas em Roma. No documento, que data do ano de 1600, o missionário espanhol, por nome André Lopes, descreve uma grande e rica cidade, repleta de ouro, prata e inúmeras joias, localizada no meio da selva tropical, a qual era chamada Paititi pelos nativos locais. Dessa forma, o missionário informou ao Papa sobre a sua rica descoberta. Assim, o intrigante relato de Lopes é amplamente divulgado, embora seu conteúdo seja de terceira mão. O próprio missionário nunca chegou a Paititi, tendo apenas ouvido as histórias contadas pelos nativos. Intrigantemente, os relatos falam de um crucifixo levado para Paititi por um grupo de indígenas que haviam sido batizados pelos jesuítas. Muitas outras fontes históricas do período colonial dos séculos XVI a XVIII falam amplamente sobre Paititi, sua possível localização e expedições a fim de encontrá-la. Os documentos mais completos que mencionam Paititi são as anotações feitas por Juan Álvares Maldonado, do ano de 1570, Gregório Bolivar, de 1621, Juan Rácio de León, de 1623 a 1627, Juan de Ojeda, de 1676 e Diego de Equiluz, de 1696. No ano de 2001, dois pesquisadores da Universidade Finlandesa de Helsinki, os doutores Ari Siriani, arqueólogo, e Martti Perssonen, historiador, propuseram que os incas haviam estado na selva amazônica na região dos rios Beni e Madre de Dios, ambos relacionados à lenda da cidade perdida de Paititi. A fim de confirmar tal proposta, foi organizada uma expedição arqueológica conjunta entre Finlândia e Bolívia, por volta dos anos 2001 a 2003, a qual investigou o sítio de Las Piedras, perto da cidade de Riberalta, no leste da Bolívia. No local foram encontrados fragmentos de cerâmica de origem inca, sendo posteriormente sua autenticidade questionada por outros pesquisadores. Alguns desses pesquisadores concordam que a lenda da cidade perdida de Paititi, bem como seu nome, não são de origem peruana, como é o caso da historiadora e antropóloga Vera Tchuleneva, que fez inúmeras expedições ao norte da Bolívia e forneceu extensos e detalhados relatórios sobre suas fascinantes descobertas. Em 29 de dezembro de 2007, membros de uma comunidade local perto de Quimbiri, no Peru, encontraram grandes estruturas de pedra semelhantes a muros altos, cobrindo uma área de 40 mil metros quadrados, e deram-lhe o nome de Fortaleza Mancopata. Um outro grupo de pesquisadores de Cusco, no entanto, contestaram que tal achado pudesse fazer parte da cidade perdida de Paititi. O relatório apresentado por eles refutava a ideia, dizendo que as estruturas de pedra encontradas tinham sido formadas naturalmente por arenito, sem a intervenção humana. Em 2008, no entanto, o município de Quimbiri decidiu promover mesmo assim o lugar como um destino turístico. Um outro trabalho histórico recente apresentado por um explorador chamado Andrew Nichol examinou minuciosamente textos históricos e chegou à conclusão de que a cidade descrita nos contos de Paititi poderia de fato ter existido dentro da bacia amazônica peruana.
O pesquisador menciona a existência dos sítios de Vilcabamba, Peru e Maméria como sendo as principais evidências que sustentam sua teoria. Porém, assim como muitos outros argumentos, carece de provas conclusivas. O interessante é que as partes da região apresentada na pesquisa de Nichols são referidas como Antsuyo, que foi uma das 4 regiões resultantes da divisão do antigo Império Inca. Em 2016, outro pesquisador, desta vez um francês por nome Vincent Pelissier, publicou um artigo na internet afirmando que tinha encontrado a tão cobiçada cidade perdida de Paititi. O francês afirmou ter feito a descoberta em julho de 2015, usando como evidência principal uma suposta interpretação dos intrigantes petróglifos de Pucharo como um possível mapa para a cidade perdida. Os petróglifos de Pucharo estão localizados na margem sul do rio Palatoa, na Amazônia, perto da fronteira entre Peru e Brasil. No entanto, outro grupo de pesquisadores não considera os petróglifos de Pucharo como sendo de origem inca. Em seu artigo, Pelissier fez uso extensivo de grandes quantidades de capturas de tela do Google Earth, que incluem coordenadas e uma sobreposição criada à mão por ele, que evidencia rios, montanhas e possíveis estradas incas. Assim, Vincent Pelissier acredita piamente ter encontrado a cidade perdida de Paititi. Nos últimos 100 anos, muitas expedições saíram em busca do Eldorado Inca, a cidade perdida de Paititi. Dentre as mais famosas temos a expedição de Percy Harrison Fawcett, no Mato Grosso, Brasil, no ano de 1925. Temos também a expedição de Hans Ertl na Bolívia, nos anos de 1954 a 1955. Outra feita pelo explorador peruano Carlos New Enschwander Landa, que liderou inúmeras outras expedições em busca de Paititi na região de Madre de Dios, em Cusco. Em 1971, outra expedição franco-americana, liderada por Bob Nichols, Serge Debreu e George Spuel, saiu em busca de Paititi através do rio Panchacola de Chintuia. Uma série de outras expedições partiram em busca da cidade perdida, porém, todas sem sucesso, com a última oficialmente conhecida no ano de 2011, feita por um grupo de pesquisadores britânicos para investigar as pirâmides de Paratoari, a fim de produzir um documentário. No meio da selva peruana, há uma parede de rocha com diferentes imagens gravadas que fazem parte do patrimônio cultural da nação. O sítio está localizado em Madre de Dios, na bacia do rio Palatoa, dentro do Parque Nacional Manu. Esses antigos petróglifos mostram uma variedade de imagens antropomórficas, cobras, faixas com imagens de gato, representações geométricas, zoomórficas e astronômicas. Os símbolos de Pucharo foram todos gravados nas paredes de uma grande rocha, medindo cerca de 25 metros de comprimento e uma altura que varia entre 2 a 4,3 metros. Numa parte isolada da rocha, há ainda uma intrigante figura com a imagem de um sol despontando inúmeros raios. Muitos exploradores acreditam que esses petróglifos contêm pistas para o antigo Eldorado Inca, a cidade perdida de Paititi. Independente da questão, os petróglifos de Pucharo constituem um sítio arqueológico de arte rupestre antigo e único no Parque Nacional Manu, que fica na região sudeste do Peru. Uma grande extensão de floresta tropical que o circunda ainda contém áreas inexploradas e pouco conhecidas e, portanto, faz-se necessário uma autorização oficial do governo peruano para uma possível exploração. A descoberta dos petróglifos de Pucharo parece estar relacionada a um seringueiro que participou de um violento ataque aos indígenas no ano de 1909. Portanto, pode ter sido ele o primeiro não indígena a ter encontrado os signos. Posteriormente, o local foi visitado por um missionário da Ordem Dominicana no ano de 1921, por nome de Vicente Senitagoya. Logo mais tarde, um grande número de aventureiros começaram suas buscas no local. Também nos anos de 1950 a 1969, o sítio foi visitado pelo já citado peruano Carlos New Schwadlander, o qual retornou nos anos seguintes, acompanhado de outro explorador igualmente peruano, Santiago Yabar. Depois desses eventos, os petróglifos foram constantemente explorados nos anos de 1970, 78, 91 e finalmente em 2008 a 2016 por inúmeros pesquisadores como
o padre dominicano Adolfo Torre Alba, seguido pelo explorador japonês Yoshiharu Sekino e os exploradores franco-peruanos Herbert e Nicole Cartagena. Também por outro peruano, um arqueólogo chamado Frederico Kaufmann Doig, e de igual modo, por um grupo liderado pelo explorador norte-americano Gregory Dare Mangian, acompanhado por outro explorador peruano por nome Paulino Mamani e o já mencionado Santiago Yabar. Desde então, o local tem sido estudado por uma grande quantidade de pesquisadores e admiradores do assunto. A rocha onde se encontram os petróglifos de Puxaro é composta por uma série de símbolos rupestres profundamente incrustados em sua superfície, cobrindo uma altura de 2,74 metros, sendo que uma face da rocha possui uma área perpendicular medindo mais de 100 metros de comprimento por 22,76 de altura. Os petróglifos são considerados por alguns pesquisadores como sendo de origem pan-amazônica e de significado místico-religioso ou xamânico para os ameríndios dos séculos passados, que, segundo eles, devem ter sido seus criadores. Outros, no entanto, acreditam que há componentes incas, os quais agora estão aos poucos vindo à luz, apontando que, de fato, os petróglifos de Puxaro constituem partes de um misterioso mapa, o qual pode estar relacionado à cidade perdida de Paititi. Talvez os signos mais expressivos e famosos de Puxaro sejam os elementos com rostos em forma de coração, alguns com bordas duplas, espirais, zigue-zagues, sóis e outros que, assim como os petróglifos da Pedra do Ingá no Brasil, desafiam totalmente a descrição verbal e, portanto, seu real significado. Coração de coração, terra índia do Paititi, cujas gênesis se chamam índios. Todos os reinos limitam-se com ele, mas ele não limita-se com nenhum.